Eita, Jesus maravilhoso, tudo bem com vocês, meus queridos? Eu gostaria de estar esclarecendo para vocês a respeito do corpo humano, do que nós somos capazes de fazer neste corpo, vivendo na terceira dimensão no mundo espiritual. Então, eu pensava que Jesus, ele atravessou a parede, porque ele ressuscitou e recebeu um corpo diferente. Mas não, ele ressuscitou e recebeu um corpo igual ao nosso, um corpo de carne e osso, sujeito a todas as limitações. Porém, ele estava vivendo dentro das condições humanas, mas vivendo o terceiro nível espiritual. O homem, quando ele está em uma intimidade com Deus, que ele está no segundo nível espiritual, eu estive conversando com o profeta Samuel Godoy, e ele falou que o homem na segunda dimensão espiritual, ele é capaz de fazer façanhas. Tudo que Jesus fez, ele é capaz de fazer, como ressuscitar um defunto, andar sobre as águas, se ocultar. Jesus, ele se ocultou, ele teve esse poder também, ele usou esse poder. Então, assim, tudo que Jesus fez na segunda dimensão, um ser humano com carne e osso igual nós, somos capazes de fazer. E eu vou falar para vocês algo bastante extraordinário, e você vai entender. Homens que viveram na terceira dimensão no mundo espiritual, como Elias, por exemplo, que era comum Elias estar aqui e de repente o Espírito Santo transportar ele para um outro lugar. Prova, evangelista Deusival, é muito simples. A Bíblia diz que quando ele apareceu ali para o rei Acabe, primeiro quem viu ele foi o servo do rei Acabe. E ele falou o seguinte: olha, vai lá e avisa para o teu senhor que eu estou aqui. E ele falou: não, pelo amor de Deus, o que fiz eu para morrer? Se eu chegar lá no rei e falar que você está aqui, e de repente o Espírito Santo te transportar para um outro lugar, e ele chegar aqui e não encontrar você, ele vai me matar. Aí ele falou: não, vai e fala que eu vou continuar aqui. Então ele ficou no local, mas era comum o Espírito Santo transportar ele de um lado para o outro. E outra coisa interessante que aconteceu na vida de Elias, que eu nunca vi um pregador falar a respeito deste negócio, e o Espírito Santo me fez entender algo bastante interessante. Quando ele foi orar ali para chover, que ele orou pela 7ª vez, ele falou para o seu servo: olha, vai e vê se já está chovendo. O seu servo foi e viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então o profeta Elias falou o seguinte: olha, é sabido que vai chover. Então ele correu lá e avisou o rei que ia chover. Aí ele falou para o rei Acabe: olha, pega a sua tropa e corra, para que você não se molhe, porque vai chover. E a Bíblia diz que o rei Acabe deu no pé e correu o que pôde, para não se molhar, com medo ali de molhar suas traias. E a Bíblia diz que Elias correu e chegou na frente do rei. Quando o rei chegou lá, o profeta já estava lá. Então o que significa isso? Que ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele estava vivendo ali no terceiro nível espiritual. Ele tinha uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, que o Espírito Santo fez ele correr igual um super-homem. Você que assiste aí o filme do Super-Homem, você vai entender que ele correu igual um super-homem e ele não se molhou. É algo bastante interessante. E outro homem que viveu em um terceiro nível espiritual foi Filipe. Filipe foi um homem que viveu ali tão assim apagado, entre aspas, que nem livro ele escreveu. E aí eu estive conversando com o profeta Samuel Godoy e ele falou o seguinte: olha, as pessoas que vivem no terceiro nível espiritual, nem sempre elas estão na mídia. São pessoas que vivem aí no anonimato, são pessoas que às vezes ninguém conhece, mas que ele desfruta de uma intimidade fantástica com Deus. Então Filipe, ele estava pregando ali para o eunuco. De repente
quando ele acabou a pregação ali para o eunuco, o Espírito Santo o arrebatou para uma outra cidade. E ele já se encontrava em uma outra cidade pregando. Olha só que maravilhoso. O que dizer então de Enoque, que andou com Deus e depois já não era mais, porque o Espírito Santo o arrebatou e levou para o Pai, levou para Deus. Então aconteceu algo bastante interessante. O apóstolo Paulo também viveu no terceiro nível espiritual. Ele foi ao céu e ele contemplou algo insondável, algo inimaginável, algo que nós seres humanos, com a nossa mente de 3% apenas, nós usamos apenas 3% do nosso cérebro, nós não somos capazes de entender. E ele viu algo lá que ele não quis relatar, porque nós seres humanos não teria capacidade nenhuma de entender. Muita gente ia se escandalizar, ia falar que ele estava louco, então ele não falou. Mas ele teve esse prazer aí de viver no terceiro nível espiritual. Aí você pergunta para mim, mas que negócio é esse de terceiro nível espiritual? Prova isso para mim dentro da Bíblia. Muito simples, a Bíblia diz que nós vamos avançando de glória em glória. Então significa dizer que nós vamos aperfeiçoando cada vez mais, até chegar à estatura de um varão perfeito, igual estes companheiros que chegaram a um nível espiritual tão extraordinário. Quando nós ressuscitarmos, nós vamos receber um corpo igual ao corpo de Cristo, um corpo revestido da imortalidade, um corpo revestido da incorrupção. E também quando Jesus ele estava ainda conosco, antes dele morrer e ressuscitar, ele estava no monte juntamente com os seus 3 discípulos, Tiago, Pedro e João. E ali ele esteve ali juntamente com o profeta Elias e com Moisés. E ele foi transfigurado, ele ficou com uma roupa branquíssima e brilhante, que lavadeira nenhuma deste mundo seria capaz de alvejar uma roupa àquele nível. Então, para você ver como que a tecnologia lá no céu é extraordinária. E ele ali conversou com aqueles homens, ali com o profeta Elias, conversou com o profeta Moisés, e ele pediu segredo para os seus discípulos não falar para ninguém enquanto ele não fosse arrebatado, porque ninguém ia acreditar nessa façanha. Nós podemos também uma façanha dessa se nós estivermos no terceiro nível espiritual. Então, meu querido, vale a pena você ter uma dedicação total aí nas coisas de Deus. E uma coisa bastante interessante é que você não vai chegar lá sozinho. Você vai precisar de uma unção na sua vida. Deus vai usar alguém para transmitir uma unção na sua vida. O próprio Jesus Cristo, ele recebeu uma unção de João Batista. Então todos os profetas, eles receberam unção de alguém, e a unção foi se passando. Então, enquanto mais você busca, enquanto mais você se une com seus irmãos ali para buscar a presença do Senhor, mais você vai crescer espiritualmente e avançar cada vez mais. A Bíblia diz: cão bom e cão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce na cabeça de Arão e que vai até a barba de Arão. Então, assim, é algo extraordinário, que quando a Bíblia fala do óleo ali na cabeça de Arão, que vai até as barbas, está falando do Espírito Santo, que ele vai envolver todo o nosso corpo, e nós vamos ter algo extraordinário perante o Senhor. Curte o nosso canal, divulga o nosso canal e deixa Deus te usar. Vamos evangelizar pessoas, vamos expandir a glória de Cristo aí na terra. E eita, Jesus maravilhoso!